Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que está passando por aí, já vem já fazer parte da nossa comunidade, tá? Hoje eu estou trazendo o Intel Core i5-7400, ele é pertencente à 7ª geração de processadores da Intel e seu ano de introdução foi em 2017 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$667. Já para poder importar, você encontra em até R$450. Vai depender com o dia, a hora ou quem sabe o ano. Vai depender muito de quando você estiver assistindo esse vídeo. Tecnologia Hyperthread, ele não possui apenas 4 núcleos reais e 4 linhas normais. Hoje em dia é essencial tal tecnologia Hyperthread, tá? Ainda mais quando a gente vê um processador da 7ª geração não ter tecnologia Hyperthread, é bem complicado. Mas ele consegue fazer bastante coisa, tá? Logicamente seria bem interessante a gente utilizar uma tecnologia com Hyperthread. Tecnologia Turbo Boost, a gente fica com o nosso ponto base com 3.0 e o nosso Max chegando a 3.5 GHz, excepcional, vai te ajudar bastante na questão dos jogos. A versão Turbo Boost que nós temos aqui é a 2.0, mesmo encontrada em diversos outros processadores top de linha que a gente tem aqui na Intel, tá? Multiplicador desbloqueado não tem, mas sempre existe uma possibilidade de a gente aumentar um pouquinho ainda mais a questão do clock. Memória cache 6 MB, né? A gente está falando de 7ª geração, poderia ter uma quantidade um pouquinho maior de memória cache, tá? Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR4 trabalhando a 2400 MHz com o seu limite máximo de 64 GB. Lembrando que a gente também tem um suporte à memória DDR3L trabalhando até 1600 MHz, ok? Canais de memória, a gente tem 2 canais de memória, te possibilitando a prática do Dual Channel, lembrando que tem uma largura de banda de 128 bits, uma vez que você faz o Dual Channel, tá? A maioria das pessoas utiliza apenas Single Channel, que é apenas aquele slotzinho que você cobre ali com apenas um slot de memória, ou Flex Mode, aquela mistura de memórias, né? Quantidade de memória não vai te ajudar no final. Interessante é você seguir latência e frequência. Paulo, latência e frequência não ajuda muito, sabe? Eu tenho tudo misturado aqui e sempre rodo. Alguns jogos não utilizam, mas você não vai usar o computador somente para jogos. Vai ter um tipo de placa-mãe, vai ter um tipo de jogo ou tipo de programa que você vai utilizar que vai dar algum tipo de problema. Então é a prática de misturas de memória, né? Então é interessante você utilizar mesma frequência e mesma latência. E por mais que as pessoas falem, muito difícil encontrar, não é muito difícil nada. A própria pessoa que falou para você que é muito difícil encontrar, ela tem a mesma frequência, a mesma latência. Então por que você tem que misturar, sendo que ela não mistura, né? Então tome cuidado com os vídeos que você vê por aí na internet. O socket da placa-mãe do processador, enfim, é o LGA 1151. O chipset compatível é o H110, tá? Lembrando que eu vou deixar já o chipset aqui. Eu não tenho esse vídeo, mas já está sendo fabricado, já está saindo do forno. É só você acessar e você vai ver o seu chipset compatível lá. O TDP do processador é extremamente baixo, 65 watts. Aqui você pode utilizar qualquer tipo de cooling aí, que ele vai ter uma dissipação muito boa. Lembrando que isso daqui é para esse tipo de processador. E se de repente você for fazer um upgrade aí, colocar um processador melhor, um i7, quem sabe, logicamente ele vai ter um consumo maior. Então a gente utiliza aqui um cooling de 120 a 135 TDP. Pelo menos a Intel coloca aqui 100 graus no seu limite estável. É interessante que a gente não há necessidade também de você chegar nesse limite, tá? Um pouquinho menor seria bem mais interessante aí. Controlador de vídeo, a gente tem aqui o gráficos HD Intel 630. Paulo, roda alguns jogos? A gente tem que entender que mesmo o processador sendo da 7ª geração, 8ª geração, não significa que é o processador do futuro, né? Não significa que ele vai rodar tudo. Todos os processadores vai precisar sim de uma placa de vídeo off-board, tá? Com esse chip gráfico aqui você deve rodar alguns jogos, deve ter alguns vídeos aqui relacionados, mas eu não te aconselho a usar nenhum tipo de chip gráfico. A gente tem um suporte para o DirectX 12.0, a gente também tem um suporte para o 4K, funcionando até em 60 Hz, com certeza suporte também para o HD. Controlador PCI Express, a gente tem um 3.0, dá para fazer grandes investimentos com relação à placa-mãe e com relação também à
placa de vídeo, tá? E para não se esquecer, fonte e potência real, sempre potência real, não se esqueça nunca disso. Limite mínimo de fonte que a gente está colocando aqui é 450 e o máximo 650 potência real com PFC ativo qualidade ou selo bronze, tá? Você escolhe outro, vai de acordo com o seu orçamento. E filtro de linha para poder finalizar, para a gente não se esquecer nunca disso aí. E aí, gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente sempre vai estar junto. Não deixa de se inscrever.